Choi é um jovem promissor que estava indo para uma entrevista em uma grande corporação. No caminho, ele entra em contato com a sua noiva, que lhe deseja boa sorte. Então, de repente, bem diante aos seus olhos, um homem que estava atravessando a rua é atingido por um carro e voa direto sob os pés do Choi. Ele tenta ajudá-lo, mas o pobre homem morre nos braços do Choi. Isso choca ele muito, tanto que ele nem consegue responder as perguntas básicas durante a entrevista, e naturalmente ele é rejeitado para o emprego. Ele passa os próximos 7 anos procurando trabalho, trabalhando como garçom e taxista para pagar as suas dívidas, enquanto seus amigos ganham experiência e criam famílias. Ele envia milhares de currículos, vai a entrevistas e acredita que encontrará um bom emprego, mas o tempo passa e nada muda. Durante um dia, ele vai para uma entrevista na mesma corporação de 7 anos atrás. Depois de ler o seu currículo listando vários empregos estranhos, o gerente observa a persistência do cara, inúmeras certificações e licenças que ele obteve. O Choi sai da entrevista esperançoso, mas então é informado de que seus investimentos foram completamente arruinados. Em um momento de desespero, ele corre para confrontar o investidor e acaba quebrando as suas portas. Os vizinhos chamam a polícia, mas é tarde demais. O Choi entregou voluntariamente seu dinheiro a um golpista. Angustiado, ele caminha até a casa da sua noiva e a vê sendo deixada por um homem em um carro luxuoso. Ela percebe o Choi e oferece dinheiro para ele por enquanto. O Choi, chateado, pede à sua noiva para esquecê-lo, pois ela não deveria amarrar a sua vida a um fracasso. E ele volta para casa. Ele encontra todos os seus pertences na porta de entrada, pois o proprietário do apartamento o despejou por falta de pagamento. Na manhã seguinte, ele recebe uma mensagem rejeitando-o para o emprego da corporação. Isso finalmente leva o Choi a uma insanidade. Ele sobe até o telhado percebendo que a sua vida se desfez, no dia em que o homem atropelado pelo carro morreu nos seus braços. O Choi não tem mais medo da morte, dá um passo à frente e cai. Na borda, seu telefone toca, exibindo o nome da sua mãe. O Choi recupera a consciência na escuridão. Confuso, ele remove a venda dos olhos e se encontra em uma cadeira dentro de um avião. Um rosto desconhecido é exibido no monitor. De repente, uma garota aparece lendo a sua última nota. Ela anuncia que ele estava morto, mas ela discorda que a morte seja uma maneira de acabar com a dor. Ela transporta o Choi para um lugar onde pretende mostrar a ele o sofrimento real. Eles se encontram em uma torre alta com gritos vindos de baixo. Ela é a deusa da morte e pretende puni-lo por insultar a morte com aquelas palavras. A garota joga o Choi para baixo e ele cai em uma multidão de criaturas horríveis em um mar de sangue. Ele grita, luta contra monstros e estava de volta à cabine do avião, enfrentando a deusa da morte. O Choi descobre que, como punição, ele deve morrer 12 vezes em corpos de pessoas diferentes se quiser evitar o inferno. Ele deve tentar sobreviver em pelo menos uma das vidas dadas. O Choi tenta fazer isso não acontecer, mas a morte desapareceu. O motor do avião começa a tremer e o Choi, aterrorizado, coloca um colete salva-vidas. Apesar da aeromoça explicar que é apenas uma turbulência, logo tudo se estabiliza e o Choi olha ao redor da cabine do avião e fica maravilhado com luxos e itens que tinham ali. Em seguida, um objeto brilhante e desconhecido aparece diante dele, contendo memórias e habilidades da pessoa cujo corpo ele agora habita. O Choi se encontra no corpo do segundo filho do dono da corporação, onde ele estava tão ansioso para conseguir um emprego. O cara percebe que pode continuar sua vida com toda essa riqueza e concorda em prosseguir. No entanto, o motor do avião explode. Choi consegue chegar ao assento e aperta o cinto de segurança. Enquanto a comissária de bordo é levada para uma lacuna, o avião explode e o Choi morre nas chamas, mas imediatamente renasce em um vasto espaço escuro, diante de uma porta brilhante que leva ao inferno. A morte estava sentada à frente carregando uma arma com balas que matarão cada vez que ele voltar para cá, permitindo que ele se transfira para outro corpo. A pedra brilhante que ele viu fornecerá a ele memórias e habilidades da pessoa cujo corpo ele entra. O Choi não entende as regras desse jogo. Como ele poderia sobreviver? A morte acredita que o problema dele agora, se ele não sobreviver, acabará no inferno, que ela até pretende mostrar pra ele. Choi vê um espaço ardendo cheio de gritos e dor, e chora por não entender sua culpa. Então a morte confessa que a sua culpa é ter chegado à morte antes que ela viesse até ele. Mas ele ainda tem uma chance de não ir pro inferno. A morte atira no Choi e ele se vê caindo de uma grande altura como um homem. A princípio ele implora por ajuda, mas então a pedra brilhante aparece e o Choi percebe que seu novo corpo é o de um atleta extremo e concordou em fazer um salto sem paraquedas em uma rede especialmente feita para isso.
televisionado mundialmente. Se ele conseguir, o patrocinador pagará uma enorme quantia. O objeto brilhante penetra o Choi e ele ganha todas as habilidades de um atleta. O cara estava confiante de que pode fazer tudo isso. No entanto, ele cai bem na frente da rede, chocando os espectadores em todo o mundo. O Choi se vê à beira do inferno mais uma vez, indignado por não ter a menor chance de sobreviver. Então ele começa a recontar que nasceu em uma família pobre, não conseguiu encontrar um emprego e perdeu a sua noiva. Ele não tinha nada ao que se agarrar. A morte zomba dos seus problemas enumerantes e atira nele. Choi se vê no corpo de uma adolescente. Ele então vê um dos seus colegas de classe assistindo a um vídeo do atleta acidentado e rindo da sua morte. Uma pedra brilhante aparece e o Choi descobre que ele vive com a sua mãe porque o seu pai morreu. A mulher trabalha duro para sustentar seu filho, mas ele odeia a escola porque o líder da turma o intimida. Depois de outra surra, ele decide pular do telhado, e é quando o Choi entra no seu corpo. O Choi percebe que, se sobreviver, não irá para o inferno e poderá recomeçar, mas o líder da turma imediatamente o lembra de trazer leite. Indignado, o Choi pega uma cadeira e taca no líder para ensinar uma lição, mas os amigos do líder vêm ajudar ele. Um deles, um cara alto e forte, bate no Choi e ninguém vem ao seu socorro. Durante as aulas, Choi reflete sobre sua situação e conclui que, primeiro, precisa ganhar o apoio do cara forte. Ele volta para casa e, olhando para o pobre apartamento, lembra-se da sua mãe. Ele também cresceu na pobreza, com uma mãe solteira que agora estava completamente sozinha. Jantando com outra mãe, ele vê a sua própria e chora pela dor da perda. Durante a noite, ele recebe uma mensagem exigindo dinheiro do líder da turma que constantemente intimida o Choi. No dia seguinte, ele se encontra com o cara forte e explica que o líder da turma é amigo do aluno mais forte do 11º ano e permite que seus capangas façam o que quiserem durante o intervalo. O líder novamente intimida o Choi e diante de toda a escola, o Choi derrama macarrão sobre sua cabeça, chocando todos com tamanha audácia. O líder ordena que o cara forte pegue o Choi, mas ele de repente se recusa, pois não quer perder o almoço. Ao perceber que ninguém vai proteger o líder, os outros riem do agora ex-líder. O cara forte lembra como o Choi pediu para não interferir no que estava prestes a acontecer. O ex-líder corre pro aluno do 11º ano, que lidera sua gangue para resolver o assunto. Mas ao ver contra quem a sua ajuda era necessária, ele fica confuso. Um simples aluno não poderia lidar com um pequeno colega de classe por conta própria? Então por que ele estava na sua gangue? O ex-líder, envergonhado, tenta atacar o Choi, mas o cara forte intervém. O poder do tolo colegial chegou ao fim, e até sua namorada prefere outra pessoa agora. O Choi começa a correr para ficar mais forte, porque precisa ser forte. E então, numa noite, o ex-líder o ataca e o mata com uma pedra. Choi acorda novamente à beira do inferno, é baleado na testa e renasce em um novo corpo. Ele se vê amarrado a uma cadeira com um saco sobre a cabeça. Eles o torturam com água e depois removem o saco, exigindo saber onde estava a garota e o dinheiro. E quando o martelo é levantado sobre ele, uma pedra brilhante aparece. O Choi descobre que está no corpo de um matador de aluguel. Ele uma vez se apaixonou pela garota do chefe, que pediu para ajudá-la a escapar. Ele escondeu a garota e 10 bilhões que roubou do chefe em um local secreto, mas foi pego pelo chefe. Agora o cara se liberta e ataca os bandidos sozinho. Ele consegue apagar as luzes e derrotar a gangue. Choi decide encontrar o dinheiro roubado, que ele usará para começar uma nova vida. Ele abre a porta e se encontra em um caminhão em movimento. O Choi sai em uma motocicleta enquanto a perseguição continua. Eles o encurralam em uma ponte, onde ele usa todas as suas habilidades para escapar, causando um acidente maciço. O Choi corre pela cidade à noite na sua motocicleta, mas a perseguição não para. Então ele entra em um shopping, pula em um elevador e fecha as portas antes que os perseguidores o alcancem. E quando finalmente o alcançam no telhado, ele pula direto em uma piscina. O chefe ordena que encontrem o cara sortudo e ele chega no cais, onde uma garota corre para os seus braços. Quando ele diz a ela que o dinheiro estava no barco com lanternas, ela atira nele. O Choi se encontra nos portões do inferno, com a morte rindo. Mas o Choi não é tão simples assim, porque ele não revelou a localização exata do dinheiro. Na próxima vida, ele espera encontrá-lo. O cara morre e acaba em uma cela de prisão. Seus amigos o alertam para se comportar bem, ou o assassino, um psicopata, os terminará. Apenas 4 dias antes de ser libertado, o psicopata entra na sala do Choi e o reconhece como líder da turma que intimidava os colegas. Incapaz de se conter, o Choi o ataca.
outros detentos o arrastam para longe, e então uma pedra brilhante aparece. O novo corpo do Choi é o de um cara que sonhava em se tornar um lutador de MMA, mas sua mãe se endividou e o cara concordou em cometer um crime pelo dinheiro de outra pessoa. O lutador ainda era menor de idade, então ele recebeu uma sentença suspensa por atropelar um pedestre. No entanto, durante o julgamento, a vítima morreu e o cara recebeu uma sentença real de 2 anos. Quando o advogado do verdadeiro culpado foi até ele, o lutador ameaçou expô-lo e exigiu mais dinheiro. Agora o Choi estava tentando fazer o garoto da escola admitir que ele não é um assassino psicopata assustador, mas um patético assassino adolescente. Os detentos, indignados com mentiras desse tipo, espancam o assassino. Um dia, durante o trabalho na oficina, ocorre um acidente trágico, e enquanto os guardas levam os feridos, os outros se armam e afirmam que o Choi não sairá vivo da prisão, e atacam, mas o futuro campeão de MMA dispersa os agressores. À noite, ele pega o garoto da escola fazendo uma arma improvisada e, para puni-lo, finge ver pessoas mortas. Agora a vítima do garoto da escola estava atrás dele, dizendo que vai assombrar para sempre o seu assassino. O ex-líder da turma, muito ingênuo, tem um colapso mental. O dia da libertação chega. O Choi encontra o advogado do verdadeiro culpado, que lhe traz o dinheiro adicional, mas de repente ele se recusa, porque pretende viver honestamente a partir de agora. Mais tarde ele vai ao cais e encontra os 10 bilhões escondidos por seu eu do passado. Ele os leva para o apartamento alugado e faz planos para o futuro. Durante a noite, ele sonha com a sua mãe e acorda em lágrimas. Então ele recebe uma ligação da mãe do seu novo corpo. O Choi promete ir, e ele divide o dinheiro em 2 partes, preparando uma para a nova mãe e esconde outra em um depósito na estação. O Choi vai para uma área onde o lutador vivia e é atacado por um homem com uma faca. O Choi não entende quem o feriu. O homem lembra a ele que ele atropelou sua filha com um carro. O cara se desculpa e confessa que outra pessoa cometeu o atropelamento e ele assumiu a culpa pelo dinheiro. O homem perplexo para quando escuta passos e foge. Acontece que o companheiro de prisão do Choi o alcançou, mas de repente ele confessa que foi para a prisão para matar o lutador e agora estava feliz por tê-lo encontrado primeiro, porque há uma recompensa por sua cabeça. O cara apunhala o Choi, que morre lamentando o dinheiro, e o telefone toca, exibindo o nome da mãe. O Choi se encontra diante da morte novamente, mas dessa vez ele chora, lembrando-se da sua mãe. A morte estava decepcionada com seu novo fracasso e ele pede para ser baleado. Na próxima vida, ele se vê no corpo de uma jovem não muito longe da estação de trem. Choi corre para o depósito e consegue recuperar a bolsa com o dinheiro no último momento. Então, ele vê um cara com um cartaz e a pedra aparecendo informa que o cara trabalha como modelo. Choi vai para casa e admira os móveis caros. Então uma ligação entra e um amigo do modelo lembra ele de uma festa. O Choi vai para a festa e percebe que não consegue lidar com o álcool porque fica bêbado rapidamente. De repente o CEO da corporação, onde ele tentou conseguir um emprego várias vezes, aparece, e o Choi tenta conhecê-lo, mas então ele se entrega completamente à diversão. Ele acorda quando seu irmão mais velho o acorda. Acontece que eles têm um café inteiro para cuidar, e quando seu irmão sai, o Choi precisa se responsabilizar por isso. Nesse dia, ele precisa trabalhar como garçom, então no café entra sua noiva da sua vida anterior, Jill. O cara estava completamente sem palavras. Ele lembra como se conheceram, quando a garota perdeu várias páginas do seu primeiro livro e ele as pegou. E como ele sugeriu que eles terminassem porque ele acreditava que não era digno para ela, agora ela estava em um novo encontro. O irmão do Choi, percebendo sua estranheza, informa que a garota é uma escritora famosa. O Choi imediatamente pesquisa e descobre que o romance da garota recente ganhou um concurso e foi dedicado ao seu cara favorito, Choi. Ele se lembra da noite anterior, antes de pular do telhado. Aparentemente, naquele envelope estava o dinheiro do prêmio dela. Chateado, o cara sai para encontrar o livro da garota. Enquanto lê, percebe que foi baseado nas suas experiências compartilhadas e eventos. Ele prometeu nunca deixá-la ir. Naquela noite, ele comprou secretamente a caneta e pediu para gravá-la, mas nunca deu a ela. Então o homem que ele viu na frente da casa dela naquele dia se aproxima, mas agora ele estava com a sua família e chama a garota de irmã. Choi percebe o seu erro. No dia seguinte ele encontra a garota com seu chá favorito e pede permissão para contar a ela a ideia de um novo livro. Ele conta a história de uma pessoa passando por uma série de mortes. A garota fica espantada porque ele narra tudo tão realisticamente.
Ela pede o nome do herói, mas, ao invés disso, o Choi pede seu autógrafo e de repente vê a mesma caneta nas mãos da garota, que é o que parece foi dada a ela pela mãe do Choi. A partir desse dia, ele se encontra com ela diariamente e lhe conta o que o seu suposto herói estava passando. A garota fica impressionada porque tudo soa tão real, como se ele estivesse falando sobre uma pessoa real e próxima. Um dia, ele deu à garota um guarda-chuva vermelho porque estava chovendo lá fora. Ele voltou para o café, onde uma garçonete quebrou um copo, e ele ajudou a limpar os cacos e cortou a mão. Então uma sirene policial soou ao longe, e as garotas que entraram no café começaram a falar sobre a vítima do acidente. O Choi correu para o local da tragédia e viu o guarda-chuva vermelho quebrado. Ele começou a gritar quando viu a Jill do outro lado da rua. A garota viu tudo isso e entendeu que o cara estava assustado por alguém querido. Afinal, ela se comportou da mesma maneira quando soube da morte do seu amado. Como despedida, ela diz que não voltará mais, pois as histórias dele a lembram da sua perda. Mais tarde, ela vai ao local do enterro do Choi e chora na frente da sua fotografia. O Choi mesmo assiste isso à distância. Depois de esperar a garota sair, ele se aproxima da prateleira com as orelhas onde a mãe do Choi o encontra. Ele escuta ela chorar e chora também, tentando pedir perdão. Mais tarde ele escreve uma carta para sua mãe, supostamente de um amigo do Choi, e coloca na bolsa com o dinheiro. Então, dá para a mulher. No dia seguinte, ele encontra a Jill e conta a ela a continuação da sua história. Ela acha incrível e permite que ele a acompanhe para sua casa. No caminho, ela espera que a sua história termine bem, porque ela sente pena do personagem principal. Ele se lembra de como uma vez ela o apresentou para os seus colegas, não se importando que ele fosse um garçom, pois o considerava trabalhador e muito bonito. Ela significava tudo para ele, mas ele nunca disse a ela que pensava que ela lidaria com a sua morte. Agora, ele quer se desculpar por não entendê-la corretamente e admite que vai amar ela para sempre. Ele se culpa por não perceber que há pessoas ao seu redor que chorarão e rirão com ele nos momentos de decepção e alegria. Ele entende que nada pode ser mudado, mas tudo o que ele contou a ela aconteceu com ele. Ele entende que entrou nesse corpo pela vontade da deusa da morte e se chama pelo seu verdadeiro nome, Choi. Mas então, um carro os atinge e com a visão desfocada, ele vê o diretor da mesma corporação saindo do carro, irritado com o para-choque quebrado. Ele se lembra que, nas suas vidas, encontrou esse homem mais de uma vez. Foi ele quem foi o responsável pelo acidente do avião, eliminando seu irmão como concorrente dessa forma. E por atropelar a garota, agora calmamente, ele mata o Choi. Mais tarde, a polícia e os médicos removem as consequências do acidente, e o Choi volta a si, à beira do inferno, e promete a si mesmo destruir o canalha. Então, ele pega uma arma e atira na deusa da morte. E essa foi uma ideia incrível. A série em si tem muitos efeitos especiais muito bons e um significado muito profundo. Segundo muitos críticos de cinema, essa série se tornou uma verdadeira revolução do cinema coreano, porque ela é extremamente bem feita. O que vocês acharam dela até agora? Deixa nos comentários que eu posso trazer mais dela. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.